Capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar. Shri Suta Goswami disse: enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu, e então regressou a Hastinapura. Ele se tornou tão bem versado no assunto como havia desejado. Após fazer muitas perguntas e se estabelecer em serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Quando viram Vidura retornar ao palácio, todos os habitantes, Maharaj Yudhishthira, seus irmãos mais novos, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, muitas outras esposas dos Kauravas e outras senhoras com filhos, todos se apressaram em sua direção com grande deleite. Parecia que eles haviam recobrado sua consciência após um longo período. Todos se aproximaram dele com grande deleite, como se a vida houvesse retornado a seus corpos. Eles trocaram reverências e deram as boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Devido à ansiedade e à longa separação, todos eles choraram de afeição. Então o rei Yudhishthira providenciou que lhe oferecessem um assento e acolhida. Após comer com suntuosidade e descansar o bastante, Vidura se sentou confortavelmente. Então o rei começou a falar com ele e todos ali presentes ouviam-no. Maharaj Yudhishthira disse: meu tio, tu te lembras de como sempre nos protegeste, juntamente com nossa mãe, de todas as espécies de calamidades? Tua parcialidade, como as asas de um pássaro, salvou-nos do envenenamento e do incêndio premeditado. Enquanto viajavas sobre a face da terra, como mantinhas a tua subsistência? Em que lugares santos e lugares de peregrinação prestaste serviço? Meu Senhor, devotos como vossa graça são em verdade lugares santos personificados. Por que carregas a personalidade de Deus dentro do teu coração? Converte todos os lugares em locais de peregrinação. Meu tio, deves ter visitado Dwaraka. Naquele lugar sagrado estão nossos amigos e bem-querentes, os descendentes de Yadu, que estão sempre absortos no serviço ao Senhor Sri Krishna. Deve tê-los vistos ou ouvido sobre eles. Acaso eles vivem felizes em suas residências? Sendo assim interrogado por Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura descreveu pouco a pouco tudo o que experimentara pessoalmente, exceto a notícia da aniquilação da dinastia Yadu. O compassivo Mahatma Vidura não suportava ver os Pandavas desolados em momento algum. Portanto, ele não revelou esse incidente desagradável e insuportável, porque as calamidades vêm por si mesmas. Então, Mahatma Vidura, sendo tratado como uma pessoa divina por seus parentes, permaneceu ali por um determinado período, apenas para retificar a mentalidade de seu irmão mais velho, e dessa maneira alegrar a todos os demais. Enquanto Vidura fazia o papel de um Shudra, tendo sido amaldiçoado por Mundaka Muni, Aryama assumira o posto de Dhyamaraja para punir aqueles que cometeram atos pecaminosos. Tendo conquistado seu reino e observado o nascimento de um neto competente para continuar a nobre tradição de sua família, Maharaj Yudhishthira reinou pacificamente e desfrutou de incomum opulência, obtendo a cooperação de seus irmãos mais novos, que eram todos administradores habilidosos para as pessoas em geral. Sem ser notado, o tempo insuperável e eterno derrota aqueles que são demasiadamente apegados aos afazeres familiares e estão sempre absortos pensando neles. Mahatma Vidura sabia de tudo isso, de modo que se dirigiu a Dhritarashtra dizendo: meu caro rei, por favor, parte daqui imediatamente.
não demores. Vê só como o temor te dominou. Nenhuma pessoa neste mundo material pode remediar tão terrível situação. Meu Senhor é a suprema personalidade de Deus, como o tempo eterno Kala, que se aproxima de todos nós. Quem quer que esteja sob a influência do Kala Supremo, tempo eterno, tem que entregar sua vida tão querida. E o que dizer de outras coisas, como riqueza, honra, filhos, terra e lar? Teu pai, teu irmão, teus bens querentes e filhos estão todos mortos e desaparecidos. Tu mesmo já consumiste a maior parte de tua vida. Teu corpo agora está tomado pela invalidez e vives em uma casa alheia. Sofres de cegueira desde o nascimento e recentemente te converteste em deficiente auditivo. Tua memória está reduzida e tua inteligência está perturbada. Tens os dentes frouxos, tem deficiência hepática e está expectorando muco. Ai de mim! Quão poderosas são as presenças dos seres vivos de continuarem vivendo. Em verdade, estás vivendo como um cão doméstico e come os restos de alimento dados por Bhima. Não há necessidade de viver uma vida degradada e subsistir da caridade daqueles que tentaste matar por meio do incêndio premeditado e do envenenamento. Também insultaste uma das esposas dele e usurpaste seu reino e riqueza. Apesar de tua relutância em morrer e de teu desejo de viver, mesmo à custa da honra e do prestígio, teu corpo mesquinho certamente irá se degenerar e deteriorar como uma roupa velha. Aquele que vai para um lugar remoto e desconhecido e livre de todas as obrigações, abandona o corpo material. Quando este se torna inútil, é denominado imperturbável. Ele é certamente um homem de primeira classe, que desperta e compreende, seja por si próprio ou através de outros, a falsidade e miséria deste mundo material, e assim abandona o lar e depende plenamente da personalidade de Deus que mora em seu coração. Portanto, por favor, parte imediatamente para o norte, sem deixar teus parentes saberem, pois logo chegará o tempo que diminuirá as boas qualidades dos homens. Assim, Maharaj Dhritarashtra, o descendente da família de Ajamida, firmemente convencido, através de conhecimento introspectivo, Pragya, rompeu de uma vez a forte rede da afeição familiar, com determinação resoluta. Desse modo, ele imediatamente deixou o lar para empreender o caminho da liberação, conforme a orientação de Vidura, seu irmão mais novo. A amável Kasta Gandhari, que era filha do rei Subala de Kandahar, ou Gandhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são o deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida renunciada, tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo. Maharaj Yudhishthira, que jamais teve inimigos, executou seus deveres matutinos diários, orando, oferecendo sacrifício de fogo ao Deus do Sol e oferecendo reverências, cereais, vacas, terra e ouro aos brahmanas. Em seguida, entrou no palácio para oferecer respeito aos mais velhos. Contudo, não conseguiu encontrar seus tios ou sua tia, a filha do rei Subala. Maharaj Yudhishthira, cheio de ansiedade, dirigiu-se a Sanjaya, que estava sentado ali, e disse: Ó Sanjaya, onde está nosso tio, que é idoso e cego? Onde está meu bem-querente tio Vidura e mãe Gandhari, que está muito aflita devido à morte de todos os seus filhos? Meu tio Dhritarashtra também estava muito mortificado devido à morte de todos os seus filhos e netos. Não há dúvida que sou muito ingrato. Teria ele, portanto, levado minhas ofensas muito a sério e justamente com sua esposa se atirado ao Ganges?
quando meu pai Pandu caiu e todos nós éramos crianças pequenas, esses 2 tios nos deram proteção contra todas as espécies de calamidades. Eles eram sempre nossos agradáveis bem-querentes. Ai de mim, para onde eles terão partido? Suta Goswami disse. Devido à compaixão e agitação mental, Sanjaya, não vendo seu próprio amo, Dhritarashtra, afligiu-se e não pôde responder adequadamente a Maharaj Yudhishthira. Primeiro, ele apaziguou aos poucos sua mente com a inteligência e, enxugando suas lágrimas e pensando nos pés de seu amo, Dhritarashtra, começou a responder a Maharaj Yudhishthira. Sanjaya disse: Meu caro descendente da dinastia Kuru, eu não tenho informações sobre o que teus 2 tios e Gandhari determinaram. Ó rei, fui enganado por aquelas grandes almas. Enquanto Sanjaya falava dessa maneira, Sri Narada, o poderoso devoto do Senhor, apareceu em cena carregando seu tumburu. Maharaj Yudhishthira e seus irmãos receberam-no adequadamente, levantando-se de seus assentos e lhe oferecendo reverências. Maharaj Yudhishthira disse: Ó personalidade divina, eu não sei para onde foram meus 2 tios, tampouco posso encontrar minha tia Aceta, que está ferida de aflição pela perda de todos os seus filhos. Tu és como um capitão de um navio num grande oceano e podes dirigir-nos a nosso destino. Sendo assim, interpelado, a personalidade divina Devarishi Narada, o maior dos devotos filósofos, começou a falar. Shri Narada disse: Ó rei piedoso, não te lamentes por ninguém, pois todos estão sob o controle do Senhor Supremo. Portanto, todos os seres vivos e seus líderes executam adoração para serem bem protegidos. É unicamente Ele que os une e dispersa. Assim como uma vaca amarrada pelo nariz, como uma longa corda, está condicionada, da mesma forma os seres humanos estão atados pelos diferentes preceitos védicos e são condicionados a obedecer às ordens do Supremo. Assim como uma pessoa brincando junta e dispersa seus brinquedos de acordo com sua livre vontade, da mesma forma, a vontade suprema do Senhor reúne os homens e os separa. Ó Rei, em toda circunstância que consideres a alma como um princípio eterno, ou o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta impessoal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito, os sentimentos de separação se devem unicamente à afeição ilusória e a nada mais. Portanto, abandona tua ansiedade decorrente da ignorância do eu. Agora estás pensando em como eles, pobres criaturas desamparadas, existirão sem ti. Este corpo material grosseiro, feito de 5 elementos, já está sob o controle do tempo eterno, Kala, da ação, Karma, e dos modos da natureza material, Guna. Como ele pode, então, já estando na boca da serpente, proteger os outros? Aqueles que são desprovidos de mãos são presas para aqueles que têm mãos. Aqueles que são desprovidos de pernas são presas para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e a regra geral mantém que um ser vivo é alimento para outro. Portanto, ó Rei, tu deves ater-te apenas ao Senhor Supremo, que é único e incomparável, e que se manifesta através de diferentes energias e está dentro e fora. Esta suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, no disfarce do tempo que tudo devora, Kala Rupa, desce agora à terra para eliminar do mundo os invejosos. O Senhor já cumpriu seus deveres para ajudar os semideuses, e Ele está aguardando pelo restante. Vós, Pandavas, deveis aguardar enquanto o Senhor estiver aqui na terra. Ó Rei,
Teu tio Dhritarashtra, seu irmão Vidura e sua esposa Gandhari foram para o lado meridional das montanhas dos Himalaias, onde se refugiam os grandes sábios. O lugar se chama Saptarota, dividido por 7, porque ali as águas do sagrado Ganges foram divididas em 7 braços. Isso foi feito para a satisfação dos 7 grandes rishis. À margem de Saptarosta, Dhritarashtra está agora se iniciando em Ashtanga Yoga, banhando-se 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, executando o sacrifício de fogo Agnihotra e bebendo apenas água. Isso ajuda a pessoa a controlar a mente e os sentidos e a liberta completamente de pensamentos de afeição familiar. Aquele que domina as posturas sentadas, os asanas yógicos e o processo respiratório, pode fixar os sentidos na absoluta personalidade de Deus e, desse modo, tornar-se imune às contaminações dos modos da natureza material, a saber, bondade mundana, paixão e ignorância. Dhritarashtra terá que amalgamar sua identidade pura com a inteligência, e então emergir no Ser Supremo, com conhecimento de sua unidade qualitativa, como uma entidade viva, como o Brahman Supremo. Livrando-se do céu limitado, ele terá de se elevar ao céu espiritual e terá de suspender todas as ações dos sentidos, mesmo aquelas vindas de fora, e não poderá ser afetado pelas interações dos sentidos, que são influenciados pelos modos da natureza material. Após renunciar a todos os deveres materiais, deve-se situar-se imóvel, além de todas as fontes de obstáculos no caminho. Ó Rei, ele abandonará seu corpo, mais provavelmente no 5º dia a partir de hoje. Seu corpo se converterá em cinzas, enquanto estiver de fora, observando seu esposo, que se queimará no fogo do poder místico. Juntamente com sua cabana de palha, sua casta esposa entrará no fogo com absoluta atenção. Vidura, comovido pelo deleite, bem como pelo pesar, deixará então aquele lugar de peregrinação sagrada. Tendo falado dessa maneira, o grande sábio Narada, juntamente com sua vina, ascendeu ao espaço exterior. O Yudhishthira guardou suas instruções em seu coração. Em razão disso, foi capaz de desvencilhar-se de todas as lamentações. Capítulo 14. O desaparecimento do Senhor Krishna. Sri Suta Goswami disse: Arjuna foi até Dwaraka para ver o Senhor Shri Krishna e outros amigos e também para saber do Senhor sobre suas próximas atividades. Passaram-se alguns meses e Arjuna não retornava. Então, Maharaj Yudhishthira começou a observar alguns presságios inauspiciosos, que eram por si só assustadores. Ele viu que a direção do tempo eterno havia mudado, e isso era aterrador. Havia distúrbios nas regularidades sazonais. As pessoas em geral tinham se tornado muito cobiçosas, iradas e traiçoeiras, e ele viu que elas estavam adotando meios desonrosos de subsistência. Todas as transações e tratos ordinários tornaram-se poluídos com trapaças, mesmo entre amigos. E nos afazeres familiares sempre havia desentendimento entre pais, mães e filhos, entre bem-querentes e entre irmãos. Mesmo entre esposo e esposa, sempre havia tensão e desavença. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas em geral se acostumaram à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Maharaj Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou com seu irmão mais novo. Maharaj Yudhishthira disse a seu irmão mais novo: Bhimacena, eu enviei Arjuna a Dwaraka para se encontrar com seus amigos e para saber da personalidade de Deus, Krishna, sobre seu programa de trabalho. Já se passaram 7 meses desde que ele partiu, apesar do que ele ainda não retornou. De fato, não sei como vão as coisas por lá.
Ele estaria abandonando seus passatempos terrestres, como Devarishi Narada indicou? Já teria chegado esse momento? É unicamente devido a ele que toda nossa opulência real, boas esposas, vidas, progenie, controle sobre nossos súditos, vitórias sobre nossos inimigos e acomodações futuras no planetas superiores têm se tornado possíveis. Tudo isso se deve à sua misericórdia sem causa para conosco. Vê só, ó possuidor da força de um tigre, quantas misérias decorrentes das influências celestes, reações terrestres e dores corpóreas, todas muito perigosas em si mesma, estão pronunciando um perigo em um futuro próximo, iludindo nossa inteligência. O lado esquerdo do meu corpo, minhas coxas, meus braços e meus olhos estão todos tremendo repetidamente. Estou tendo palpitações cardíacas devido ao medo. Tudo isso indica acontecimentos indesejáveis. Veja só, ó Bhima, como a fêmea do chacal chora ao nascer do sol e vomita fogo, e como o cão late para mim destemidamente. Ó Bhimacena, tigre entre os homens, agora animais úteis, como as vacas, estão passando por mim pelo meu lado esquerdo, e animais inferiores, como os asnos, estão me circunjirando. Meus cavalos parecem chorar ao me verem. Vê só, este pombo é como um mensageiro da morte. Os guinchos da coruja e de seus rivais, os corvos, fazem meu coração tremer. Parece que eles querem fazer de todo o universo um nada. Vê só como a fumaça envolve o céu. Parece que a terra e as montanhas estão pulsando. Ouve só o trovão sem nuvens e vê os relâmpagos no céu azul. O vento sopra violentamente, esparramando poeira por toda parte e criando escuridão. As nuvens estão chovendo em todo lugar, provocando desastres sangrentos. Os raios do sol estão declinando e as estrelas parecem estar lutando entre si. Entidades vivas confusas parecem estar ardendo em chamas e chorando. Os rios afluentes, represas, reservatórios e a mente estão todos perturbados. A manteiga já não alimenta o fogo. Que tempo extraordinário é esse? O que acontecerá? Os bezerros não sugam as tetas das vacas, tampouco as vacas dão leite. Elas estão paradas, chorando com lágrimas nos olhos, e os touros não sentem prazer nos campos de pastagem. As deidades parecem estar chorando no templo, lamentando-se e transpirando. Parece que estão a ponto de partir. Todas as cidades, vilas, municípios, jardins, minas e eremitérios agora estão desprovidos de beleza e privados de toda felicidade. Eu não sei que espécies de calamidade nos esperam agora. Creio que todos esses distúrbios terrestres indicam uma grande perda para a boa fortuna do mundo. O mundo foi afortunado por ter sido marcado com as impressões dos pés de lótus do Senhor. Esses sinais indicam que isso não mais acontecerá. Ó Brahmana Shaunaka, enquanto Maharaj Yudhishthira, observando os sinais inauspiciosos sobre a terra naquela ocasião, pensava assim consigo mesmo. Arjuna voltou da cidade dos Yados, Dwaraka. Quando ele se prostrou a seus pés, o rei viu que sua agonia não tinha precedentes. Sua cabeça estava pendida e lágrimas deslizavam de seus olhos de lótus. Vendo Arjuna pálido devido às ansiedades de seu coração, o rei, lembrando-se das indicações do sábio Narada, fez-lhe perguntas em meio aos amigos. Maharaj Yudhishthira disse: Meu querido irmão, por favor, dize-me se nossos amigos e parentes, tais como Madhu, Bhoja, Dashara, Ara, Satvata, Andhaka e os membros da família Yadu, estão todos passando seus dias com alegria. Meu respeitável avô Suracena está feliz? E meu tio materno Vasudeva e seus irmãos mais novos estão todos passando bem?
Suas 7 esposas, encabeçadas por Devaki, são todas irmãs. Elas e seus filhos e nora estão todos felizes. Ugrasena, cujo filho era o perverso Kansa, e seu irmão mais novo ainda vivem. Ridika e seu filho Kritavarma estão felizes. Akrura, Jayanta, Gada, Sharana e Saratujit estão todos felizes. Como está Balarama, a personalidade de Deus e o protetor dos devotos? Como está Pradyumna, o grande general da família Vrishni? Ele está feliz? E Aniruddha, a expansão plenária da personalidade de Deus, está passando bem? Todos os principais filhos do Senhor Krishna, tais como Sushena, Charudesna, Samba, o filho de Jambavati e Rishabha, juntamente com seus filhos, estão todos bem? Também Shrutadeva, Uddhava e demais, Nanda, Sunanda e outros líderes das almas liberadas, que são companheiros constantes do Senhor, são protegidos pelo Senhor Balarama e Krishna. Eles estão indo bem em suas respectivas funções? Será que eles, que estão eternamente atados por laços de amizade conosco, lembram-se de nosso bem-estar? Acaso o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, que dá prazer às vacas, aos sentidos e aos brahmanas, e que é muito afetuoso com seus devotos, está desfrutando da piedosa Assembleia de Dwarakapuri, cercado de amigos, a original personalidade de Deus, o desfrutador, e Balarama, o Senhor Ananta primordial, permanecem no oceano da dinastia Yadu para o bem-estar, proteção e progresso geral de todo o universo. E os membros da dinastia Yadu, sendo protegidos pelos braços do Senhor, desfrutam da vida como os residentes do céu espiritual, simplesmente por administrarem conforto aos pés de lótus do Senhor, que é o mais importante de todos os serviços. As rainhas de Dwaraka, encabeçadas por Satyabhama, induziram o Senhor a conquistar os semideuses. Assim, as rainhas desfrutam de coisas que são prerrogativa das esposas do controlador dos relâmpagos. Os grandes heróis da dinastia Yadu, sendo protegidos pelos braços do Senhor Shri Krishna, permanecem sempre destemidos sob todos os aspectos, e, portanto, seus pés pisam pesadamente sobre a casa de assembleia Sudharma, que os melhores semideuses mereciam, mas que foi tomada deles. Meu irmão Arjuna, por favor, dize-me se está bem de saúde. Parece ter perdido teu lustre corpóreo. Isso se deve a que outros teriam te desrespeitado e negligenciado por causa de tua longa permanência em Dwarka? Alguém se dirigiu a ti com palavras inamistosas ou te ameaçou? Não pudeste dar caridade a alguém que pediu? Ou não pudeste manter tua promessa a alguém? Tu és sempre o protetor dos seres vivos merecedores, tais como os brahmanas, as crianças, as vacas, as mulheres e os doentes. Não pudeste dar-lhes proteção quando se aproximaram de ti em busca de refúgio? Tiveste contato com uma mulher de caráter censurável? Ou não trataste adequadamente uma mulher respeitável? Ou foste derrotado no caminho por alguém que é inferior ou igual a ti? Não deste atenção a anciãos e meninos que mereciam jantar contigo? Acaso os deixaste e tomaste tuas refeições sozinho? Acaso cometeste algum erro imperdoável que seja considerado abominável? Ou será que está se sentindo vazio por todo o tempo porque poderias ter perdido teu amigo mais íntimo, o Senhor Krishna? Ó meu irmão Arjuna, não posso pensar em nenhuma outra razão para teres ficado tão deprimido.